computador. Pronto, agora começou a nossa gravação. Eh, eu chamaria a atenção para uma coisa que é o seguinte: não vou, como o Paz Vaz não está, eu não vou fazer uma recapitulação total das páginas do livro que correspondiam à intervenção dele. Mas diria que logo o princípio, digamos, a introdução que o Donadieu faz ao capítulo 4, que é o texto que foi que esteve na base desta lição, diz quase tudo do que trata o capítulo. Eu, se me permitem, vou ler rapidamente o primeiro parágrafo, que me parece conter já muita reflexão para o resto. Diz ele: em Teilhard, visões científica e religiosa estão intimamente ligadas. Para ele, ciência e fé não estão compartimentadas, mas dialogam constantemente uma com a outra em perpétua busca de coerência e unidade, permanecendo cada uma na sua ordem. Depois vem uma citação do Teilhard. A ciência não pode atingir os seus próprios limites sem se colorir de mística e se penetrar de fé. E no prefácio de 1947, que abre o fenómeno humano, propõe, em advertência aos seus leitores, uma bela metáfora. Como acontece aos meridianos na proximidade do polo, ciência, filosofia e religião convergem necessariamente na proximidade do todo. Convergem, digo bem, mas sem se confundir e sem cessar até ao fim de atacar o real sob ângulos e planos diferentes. Toda a sua vida, Teilhard foi dominado por esta necessidade de fazer em si a união do conhecimento do mundo e a experiência de Deus. Eu penso que aqui está condensado já o teor, o conteúdo deste capítulo que se chama O Renovador da Teologia rumo a um Cristo sempre maior. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos a posição de Teilhard olhada em dois planos. O plano da ciência e o plano da fé. No plano da ciência, ele observa os fenómenos. No plano da fé, ele interpreta os fenómenos. E é esta, digamos, a chave de leitura de toda a obra do Teilhard de Chardin. Quando parece que ele confunde, como alguns críticos o acusam, confunde ciência com fé e amalgama as duas coisas, no fundo, não estão esses críticos ainda a perceber que o Teilhard de Chardin faz uma síntese a partir exatamente da sua observação dos fenómenos e da sua interpretação. Ele, como crente, não pode deixar de acreditar, de crer que a realidade que nos cerca tem um Criador. Mas, como cientista, ele observou o processo de todo o universo surgir, começar a aparecer e se desenvolver. E teve esta visão, quanto a mim, genial. Ele entendeu que o Criador não criou tudo de uma vez, não fez uma criação instantânea. Portanto, mesmo assim, no Gênesis ainda põe aquilo ao longo de 6 dias, nem no Gênesis é instantânea. E que esse processo é o processo que
escolhido pelo Criador para realizar a sua criação. E, portanto, Deus cria por evolução. E depois há uma série de, de referências, de reflexões do Teilhard sobre esta realidade, como, por exemplo, Deus cria o Nindo, porque ele defende que a forma observada da matéria se ir evoluindo, complexificando-se e ao mesmo tempo convergindo, é um processo de união, que ele designa de união criadora. E essa união criadora traduz precisamente o projeto, digamos, do Criador de fazer com que as coisas evoluam pela união que comporta a aproximação por afinidades e também ao nível do humano pelo amor. Portanto, há um processo que ele identifica como o processo de criação que se sobrepõe, que é como que um filtro que ele coloca sobre a observação dos fenómenos. Não há um concordismo propriamente dito. Há uma observação em paralelo com um, um, um encontrar de uma coerência. Pronto, e eu vou-me já calar aqui, porque já tenho aqui uma mão levantada. Frederico. Sim, senhora. Ah, aconteceu comigo uma coisa muito curiosa e agora, ao ler esta aproximação dos meridianos, acho que tenho um exemplo concreto a transmitir. O Jornal Expresso, aqui há uns anos, publicou A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Sim, sim. Foi um livro que na altura deu muita celeuma. Isto Claro. foi talvez 50 anos antes do Teilhard de Chardin, mais coisa, menos coisa. E eu tive disponibilidade e só agora é que comecei a ler. E eu, às vezes, até me parece que estou a ler o Teilhard de Chardin. Quer dizer, aquilo que naquela altura escandalizava tantas pessoas, a mim que já li, que tenho vindo a ler o Teilhard de Chardin há vários anos, leio agora o Darwin como uma coisa perfeitamente pacífica e que nem se percebe porque é que deu aquela celeuma toda na altura. Pronto, no fundo Pois, é isso que eu queria dizer. obrigado. Aquilo a que o Darwin se dedicou nos seus estudos foi ampliado pelo Teilhard na medida em que o Teilhard observou a evolução não apenas só ao nível dos seres vivos e sobretudo, dos animais, mas ao nível de uh, de todo o cosmos. Portanto, mesmo antes de haver vida, já havia evolução. Os próprios elementos da química foram produto de uma evolução da matéria. Portanto, a matéria trazia já uma marca, quando a matéria começou a existir, trazia já uma marca de evolução. As partículas uniram-se em átomos, os átomos aproximaram-se uns dos outros em combinações mais ou menos, como é que é dizer, lógicas, se assim se pode dizer, para formar outros elementos, para formar os elementos que formaram moléculas, as moléculas foram se unindo entre si e dando origem a outras, etc. Vocês conhecem o processo. E depois apareceu a vida. E então aí o, o Darwin acho que não vai tão atrás. O Darwin começa já a analisar a evolução ao nível de espécies já atuais, não é? Enfim, com alguns centos ou milhares de anos antes dele, mas não foi tão longe como o Teilhard, que começou
depois, através dos estudos paleontológicos, a perceber todas as origens da matéria e da vida. Não é? Uhum. António, desculpe, posso intervir? Diz? Posso? Peço Fala, desculpa. fala, fala, fala. Naquela reunião que eu participei, que falei, uma coisa que me sensibilizou muito foi quando Deus criou o mundo, a primeira coisa foi faça-se, depois a luz, os animais, as plantas, e diz que tudo era bom, e depois façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que tudo era muito bom. Ou seja, com a criação do homem passou de bom a muito bom. Primeira coisa. A segunda é façamos. E então, nessa altura, eu interpretei dizendo: eu, Deus, desculpem falar um bocadinho assim, faço, mas façamos com a natureza que já está criada. Essa é a minha interpretação. Mas estou muito curioso de saber, por isso é que tenho pena do Padre Vasco não estar aqui, se há uma interpretação mais teológica sobre esta diferença do faça-se e façamos. E depois do que é bom, e depois do homem, muito bom. Miguel, se não te importas, deixas essa pergunta para o dia 3 de novembro, que o Padre Vasco vai nos dar vai fazer uma preleção, mas pode perfeitamente, podemos pedir para ele começar por tirar algumas dúvidas a esta sessão. Portanto, acho que essa tua dúvida é muito pertinente. Eu também não sei explicar porque é que a Escritura pôs a fala de Deus no plural, não no singular. Deus é uno e não sei se eu estava a pensar na Santíssima Trindade nessa altura, mas não acredito muito. Não sei, não sei, não sei, não dou nenhuma interpretação a isso. Agora, eh, façamos o homem e depois a forma como ele fez o homem, aí vê-se um pouco, não sei, na altura, evidentemente que o autor do Gênesis não tinha nenhuma noção de fenómenos da evolução, mas quando ele usa aquela imagem de que Deus pegou no barro, amassou o barro e fez o homem, apetece interpretar isso já numa linha um tanto ou quanto evolutiva. Quer dizer, digamos que há uma declaração avant la lettre de uma ideia de evolução. Deus serviu-se do que já existia para fazer o novo. Aliás, esta é a noção até teológica de criação. É Deus estar permanentemente a fazer novo. Deus cria em permanência, como sabem. E, portanto, tudo o que faz em cada momento é uma coisa nova, é sempre nova. Portanto, quando Deus amassa o barro para dar origem ao homem, ele usa algo que já existia. Portanto, o homem veio depois de outras coisas. E esse sentido, isso aponta um pouco para uma ideia de evolução que eu acho muito curiosa, embora evidentemente não se possa tirar daí a conclusão de que o escritor, o autor do Gênesis, fosse um cientista e pensasse nessas coisas, não é? A Maria da Glória pediu para intervir. Sim, e era de acordo. Olha, eu vou pedir licença só um segundo, tenho aqui um recado para me darem. Sei. Está a puxar? Ele puxou? Pronto, ok, ótimo. Está bem, já estou a dar, já dei a Maria da Glória. A minha mulher vai-me dizer que havia muitas pessoas com a mão levantada e eu não estava a dar a palavra. As mulheres são sempre previdentes e cautelosas. Então, Maria da Glória, por E favor. então, de acordo com. Não fixei o nome de quem pôs a questão anterior, e eu também é relacionado com isso e com uma outra de uma sessão anterior sobre a mística. Em relação a esta, realmente, e façamos
façamos. E a minha pergunta também é a seguinte: o Espírito de Deus pairava. Portanto, há aqui o Deus Criador, a ação de Deus, e Cristo, como na última sessão, sendo Alfa e Ômega, sendo Deus, o movimento de amor, a unidade que une, portanto, que une e diferencia. O pai é diferente do filho e o filho é diferente do espírito, mas o amor que os une, portanto, a Trindade, que nós vulgarmente chamamos a Trindade. Sendo Deus trino, uno e trino, a minha pergunta é a seguinte: Cristo, Alfa e Ômega, eu sei que, melhor, nós sabemos que a noção de Trindade aparece muito mais tarde e não no Antigo Testamento. É muito mais tarde que aparece essa noção. A noção de quê? Desculpe, eu não... A noção de Trindade. Pois, exatamente. Nós podemos pensar já que a Trindade também já está, embora não haja essa noção, é a minha pergunta, embora não haja a noção da Trindade, mas podemos pensar que já está, uma vez que tudo já traz em si o poder florescer, a evolução, tudo já traz em si, portanto, a capacidade para se desenvolver, e depois desenvolve e converge para Cristo, para o ponto ômega. Então é lícito pensar que este movimento do Criador já pressupõe a Trindade, já está a Trindade. Maria da Glória. Sim. Muito bem. Maria da Glória, primeiramente, essa questão prende-se também com a dúvida que o Michel colocou na aula do Padre Vasco e que o Padre Vasco ficou de abordar ou hoje ou no dia 3 de novembro. Portanto, essa especificidade da Trindade, eu não me atrevo a entrar nisso porque não sou teólogo. Portanto, podemos deixar para o Padre Vasco ele desenvolver exatamente a relação das três pessoas da Santíssima Trindade relacionadas ou não com a criação e com o processo evolutivo, etc. Mas, sobre a sua questão, eu posso dar-lhe uma pequena opinião minha. Os autores bíblicos eram, portanto, eram crentes de uma religião fortemente monoteísta, não é? E como sabemos, nem hoje ainda o judaísmo admite a Trindade. Não admite Cristo como Filho de Deus, como segunda pessoa, não admite a relação entre eles, não sei o quê, e portanto eles são puros e duros monoteístas. Logo, não me parece que houvesse não podia haver da parte do autor do Gênesis qualquer ideia de Trindade. Quando ele fala no plural, deve haver aí uma explicação, uma interpretação estilística. Pode ter um sentido oculto qualquer, mas não, com certeza não de Trindade. Esta é a minha opinião. Portanto, não se esqueça da sua pergunta
para renovar quando estiver com o Padre Vasco aqui. Sim, e está bem. E posso falar agora da mística, do outro, Desculpe, não ouvi da bem. mística, posso então fazer, não é bem uma pergunta, é que na altura falou-se na mística, na penúltima sessão, e está correto dizer, a mística é, portanto, viver na presença de Deus, a nossa vida cotidiana não é nada de mirabolante, sendo que este teólogo, este padre Teilhard de Chardin, era teólogo, cientista e místico, mas na vida, ele também viveu uma vida, era cientista e viveu uma vida normal. Mas, portanto, as pessoas santas, que nós devemos de ter pessoas casadas e, portanto, leigos, inclusive até há um grupo que se deve aqueles bordados de Vila do Conde, tem Não conheço, não conheço. Bilros. exatamente, os bilros, deve-se a umas místicas que eram mulheres leigas que se uniam e que ensinavam crianças e mulheres que tinham problemas portanto, viviam a sua vida na presença de Deus e era uma vida, portanto, era a sua vida cotidiana vivida com pequenas coisas. Muito bem. A mística, pergunto eu, é isto? Pergunto, António, pergunto, a mística é viver na presença de Deus? Ora bem, Maria da Glória, eu só lhe posso dar a minha concepção própria, não é? Para mim, um místico não é necessariamente um contemplativo que se retira do mundo. Eu penso que a mística é exatamente essa noção de viver cada momento da vida na presença de Deus. Ou seja, o que é que isto quer dizer para mim? Quer dizer, procurar que em tudo quanto eu faço, eu esteja a fazer alguma coisa que me aproxime de Deus. Aquilo que não me aproxima de Deus, eu não, quer dizer, não valorizo, não rejeito quando tenho a noção disso, porque qualquer coisa que não me aproxima de Deus não me preenche. Portanto, viver uma mística é ter esta preocupação. Eu não penso que seja necessário uma pessoa estar a reservar momentos especiais da sua vida para ter uma vivência mística. A mística é exatamente a vivência da nossa fé no dia a dia, não é? Acreditar que aquilo que fazemos pode ou não aproximar-nos de Deus e procurar os caminhos de aproximação. Bom, não sei se dei um pouco a. Sim, sim, obrigada, António, obrigada. Então, Frederico, quem está a seguir é o Frederico. Pois, eu já falei e vou ser muito rápido. Para mim, a primeira pessoa do plural é perfeitamente pacífico, é o chamado plural majestático. Desde sempre que os chefes, os reis, ainda hoje em dia, um chefe de uma organização diz sempre vamos fazer, fala sempre no plural porque e tenta falar em nome de todos. E Deus não falou, como é óbvio, quer dizer, quem escreve as palavras de Deus põe Deus a falar pela humanidade, pela natureza, pelo mundo. É apenas isso. Acho que também não tem nada a ver com a Trindade. Pois, ok.
Eu acho que sim. Belarmino. Olha, pedi Ah, depois. mas Boa noite a todos. o Michel não pôs a mão. Sim, pus Boa várias noite a vezes. todos. Não, pôs uma mãozinha a dizer adeus, não pôs a mãozinha de pedir, de pedir. Há Eu estou duas. perdido, porque Não a é isso. diversidade, a Não, não, não é diversidade. essa, não é essa. Essa é para dizer adeus. Há uma outra que fica assim, fica assim. Ah, sim, tem razão, é por isso. Pois, está bem. É esta. Exatamente. Ah, tá bem. Mas como eu já dei a palavra ao Belarmino, se fosse Com certeza, com certeza. Belarmino, então. Bem, hoje a sessão, quem fizesse a psicologia da sessão de hoje estava perdido. A diversidade de temas são tantos que eu vou apenas, enfim, tentar tocar alguns pontos que foram aqui referidos. Uma das coisas mais bonitas foi a Maria da Glória que disse. Disse que em cada momento a matéria traz caminhos e traz evolução. É isso exatamente a posição hoje da física moderna e da noção de evolução, que é uma coisa muito curiosa, o Frederico Mel Franco ter dito que foi através de Teilhard que percebeu Darwin e esse conceito importantíssimo da evolução. Ainda hoje há muita gente que não percebe o conceito da evolução e o que é que ele trouxe de novo. De facto, Darwin escreveu um longo argumento, é assim que ele começa o livro, é muito bonito. O livro que ele escreve tarde na sua vida, sobre a evolução, começa com estas palavras. Eu vou escrever um longo argumento, são cerca de 200 páginas, em que ele tenta demonstrar os caminhos da vida e da evolução. Mas o Darwin escreveu tudo menos o primeiro capítulo, que foi justamente como é que surgiu a vida. Ele fala da evolução, mas ele não escreve sobre a origem da vida. E isso depois tem havido muitos autores, muitos cientistas, a debruçarem-se sobre esse problema. Eu devo dizer que, pessoalmente, eu recentemente tive uma grande mudança na minha vida, porque durante décadas, eu posso já falar em décadas, eu julgava que noutros sítios do universo talvez fosse possível haver vida e haver uma forma de vida semelhante à nossa. Eu hoje estou convencidíssimo do contrário. Eu acho que aquilo que nós sabemos da vida é uma coisa absolutamente local, é uma coisa que aconteceu aqui e a situação noutros pontos do universo, num universo tão vasto, recentemente o tamanho do universo foi multiplicado por 250. Com este novo satélite, com este novo rádio, este novo, como é que se diz? Telescópio. Telescópio, exatamente. A extensão do universo foi multiplicada por 250. E se E para calhar lá, ainda vai ser mais. provavelmente. E para lá, provavelmente. Portanto, as condições absolutamente únicas em que se desenvolveu a vida neste cantinho ínfimo do universo, eu hoje acredito que seja muito improvável que exista noutro ponto qualquer. Ora, nós nos nossos textos, como cristãos, temos a ideia de que Jesus e Deus ficará connosco até ao fim dos tempos. E realmente é isso que hoje a física diz, é que provavelmente vai haver uns fins dos tempos do universo em que nós vivemos. Uhum. E o que é o universo em que nós vivemos, onde o Frederico Mel Franco e outras pessoas cristãs já aceitam a noção de evolução? É um universo constituído por constituintes, chamemos assim, matéria, chamamos matéria, é uma coisa difícil de explicar. Provavelmente a matéria é uma forma de energia, mas de qualquer maneira, estes constituintes do universo, a ciência demonstra que seguem certas leis, certas leis. E nós sabemos que uma muito, muito, muito delicada perturbação no valor numérico dos parâmetros que estão incluídos nas leis faria um universo completamente diferente. E o meu problema teológico é saber quem
ou como é que o valor da velocidade da luz, a carga do eletrão, a constante de Planck, etc., parecem estar todas muito bem harmonizadas, muito sintonizadas, para nós termos o universo que conhecemos. Porque basta os valores serem muito levemente diferentes, e o nosso universo era outro, completamente diferente, com as mesmas leis e com os mesmos constituintes. Era outro completamente diferente. Uma das coisas mais recentes que se percebeu da física e da matemática, e voltando ao depoimento da Maria da Glória, é que, de facto, o tempo é uma variabilidade própria da matéria. O tempo não existe. Mas a matéria e a geometria da matéria permite a evolução da matéria. E, portanto, desde as partículas subatómicas, desde as formas de energia mais fundamentais que hoje se conhecem, que estão organizadas numa belíssima equação total de absolutamente tudo, basta uma leve perturbação dos parâmetros, o universo era outro, e essa função, essa equação, onde tudo está contido em tudo, permite a geração do próprio tempo, a nossa noção de tempo. Portanto, há um tempo próprio da matéria, que é o tempo da entropia, que é o tempo da evolução, é o tempo se quiserem, da decadência da matéria, ou da forma como os sistemas evoluem. O outro tempo, o tempo do Newton, não existe, pura e simplesmente. Uhum. E é a própria matéria que gera em si própria a sua evolução e essa noção extraordinária da passagem do tempo. Pronto, eu vou-me calar aqui. Ok, não sei se alguém quer comentar as ideias que o Belarmino acabou de nos expor. São bastante desafiantes. Michel, faça favor. Muito obrigado. Começo por saudar todos os nossos membros desta tão interessante sessão. E há muito por dizer relativamente a estas páginas de Teilhard de Chardin. E, a propósito, retomando a questão do tempo, antes de falar de outra coisa, para a filosofia, diríamos, há duas espécies de tempo que são irreconciliáveis. Há o tempo da subjetividade e o tempo da física. O tempo de subjetividade é vivido por cada um de nós de modo diferente. De modo simplista, diria que, eventualmente, um filme de cinema de que se gosta muito passa num instante, mas o trabalho durante o mês de agosto nunca mais acaba. Mas para quem está de férias, passa num instante. E nós precisamos do tempo físico, vivemos do tempo físico, mas a nossa vivência do tempo é, de certo modo, irreconciliável com o tempo da física. Foi a tese das 1000 páginas de Paul Ricoeur quando fez os seus 3 livros sobre tempo e narrativa. Para Ricoeur, a única reconciliação possível seria precisamente a narrativa. Alguém que faz a sua autobiografia vai condensar alguns anos em poucos parágrafos e vai eventualmente dar páginas inteiras a um tempo que mudou a sua própria vida. Mas passando, não vou dizer mais agora sobre o tempo, passando do tempo para a narratividade, precisamente, vemos que toda a Bíblia é uma longa narrativa. E lia recentemente um livro que vos recomendo fortemente. Aliás, o padre Frazão, da comunidade do Padre Vasco, fez 3 noites de comentário sobre isso. Não sei se se vê bem. Levantar para ver o título.
Deus não se cansa. É uma professora da Universidade Gregoriana que quer subtítulo A Misericórdia como nova forma, como forma eclesial. Ela quer dizer, esta teóloga, professora de Gregoriana, que tem nos arredores de 65 anos, faz um livro, em meu entender, quase revolucionário, porque mostra que a vivência do cristianismo foi principalmente vivida a partir da obediência a uma doutrina, aos dogmas. Ser cristão seria, na tradição, aceitar os dogmas promulgados pela Igreja. E ela faz uma espécie de viragem dizendo os dogmas têm só sentido a partir da nossa própria vivência. E neste sentido, poderíamos dizer que ela está muito mais perto de uma nova compreensão de mística, porque ela diz o dogma tem sentido somente se muda a nossa vivência e a maneira como muda a nossa vivência. E ela diz, é por isso que os dois testamentos falam não de modo filosófico, mas a partir de uma coleção de narrativas que nos colocam também face a uma ação que nós temos que fazer. E ela diz, a Igreja tem que mudar e viver na sua cultura e por isso temos que reconhecer que o espaço das nossas narrativas já não condiz com a formulação de muitos dogmas. Ela não diz que é preciso renunciar aos dogmas, não, mas é preciso reinterpretá-los e para ela reinterpretar os dogmas é a partir da nossa própria vivência. Exemplo, ela diz, Tomás de Aquino, que codificou, a partir da sua filosofia, que codificou o modo de pensar que está subjacente à enunciação dos dogmas, Tomás de Aquino já não corresponde à nossa mentalidade de pensar. Bom, isso dito, eu queria acrescentar a propósito da relação entre ação e acreditar nos dogmas, que para ela a misericórdia deve ser o novo paradigma da Igreja. Neste sentido, ela está na linha do Papa Francisco. Quando diz nova forma da Igreja, ela quer dizer novo paradigma da Igreja. E este paradigma, por que é importante? Mas isso podem ler neste livro, que completa, de certo modo, o pensamento de Teilhard. Este paradigma quer ligar a doutrina teórica à ação concreta, mas a partir da ação. E é neste sentido que a misericórdia não se compreende teoricamente, mas a partir de quem faz a misericórdia, ou quem é objeto, sujeito de misericórdia que lhe dá outro. E ela recompõe a problemática do amor desta maneira. Mas não é bem isso que eu queria dizer agora. Eu diria, o que me impressiona neste capítulo de Teilhard de Chardin é precisamente o primeiro parágrafo que o António leu, é o desejo de Teilhard de unir
a ciência, a filosofia e a fé, assim como a teologia. Ora, isso, em geral, os cientistas vão dizer a filosofia não é a mesma coisa, isso é para os filósofos. Os filósofos pensam, a ciência não consegue perceber o sentido último daquilo que afirma. E a fé vai dizer que a fé precisa de uma linguagem, eventualmente filosófica, mas vai além da filosofia. E ao ler o capítulo das páginas que nós discutimos agora, interroguei-me, será que toda a visão do ponto ômega é teológica, uma visão de fé, mais propriamente dito, porque a fé não é bem a teologia, é uma visão de fé, mas ou é simplesmente a filosofia de Teilhard de Chardin. Aliás, o capítulo, o parágrafo logo a seguir ao nosso, diz Ômega identificado com o Cristo universal. Isso significa que, sabendo que que Teilhard de Chardin vai falar do Ômega como Cristo universal, o que me impressionou aqui é que ele introduz a problemática do Ômega a partir de uma visão, que eu diria, filosófica, a partir de uma compreensão de convergência das consciências, a partir da identificação de união com o amor e a partir de uma projeção, de certo modo, finalizada do amor que culmina numa união total das consciências. Aliás, tendo que fazer daqui a 3 semanas uma breve palestra sobre o espírito, tentei ver quando é que Teilhard fala do espírito. E a minha dificuldade de falar do espírito é que falamos de alma por oposição ao corpo, de espírito por oposição à matéria, de natureza por oposição à natureza e liberdade. Então, o que é o espírito no seio destes binômios que são próximos? E quando se diz que temos uma visão espiritual, isso é a nossa maneira de viver a fé, mas o que é verdadeiramente o espírito? Para mim, e apoio-me em vários filósofos, não vale a pena dizer isso, a grande característica do espírito é um ser que se descobre a si próprio necessariamente passando por uma alteridade. E, neste sentido, percebo a Trindade, mas é verdade que a problemática da Trindade foi ulterior ao Novo Testamento. O Novo Testamento não fala do Deus Trino, está totalmente correto. Mas de onde vem a teoria da Trindade? No fim de contas, da experiência religiosa prática de Cristo, que falou do mistério de Deus como o seu Pai. Assim como Yahvé, ou Elohim, ou Shaddai, são nomes de Deus do Antigo Testamento, Allah, para nós, Deus é o Pai com maiúscula, é a essência de paternidade. Mas não há pai sem filho, o que significa que a experiência religiosa de Cristo foi falar do mistério de Deus como todo-poderoso, sim, mas como Pai.
Mas o problema é que a nossa fé cristã falou de toda a potência como se tratasse de uma monarquia de direito absoluto. E uma monarquia absoluta, toda poderosa, que nos espia, que nos analisa, que nos impõe maneiras de fazer e temos que estar deste ponto de vista. Isso, como diz um autor de que gosto muito, Michel Corbin, é fazer de Deus uma idolatria. E ainda um dos meus irmãos me falava nestes dias de assistir a uma missa na Bélgica em que se falou sobre as intenções de oração de fazer reinar a glória de Deus. Isso é muito ambíguo, porque se a glória de Deus, bem compreendido, é que o ser humano viva e viva no amor. É por isso que, entre parênteses, a maneira de compreender a Trindade é... Sim, eu devia falar, a Isabel atrás de mim diz que falo demasiado. E então vou dizer, Deus é conhecido como Pai a partir do amor de Cristo e recebido por Cristo, mas toda a potência é algo que deve ser considerado metaforicamente. Mas queria dizer outras coisas. Gostaria que se falasse, Carlo, sobre a última página do nosso, ou penúltima página do nosso texto, quando fala de autonomia, de atualidade, de irreversibilidade, de transcendência e de uma abordagem sistêmica ou de complexidade que vê tudo a partir de relação. Mas, para mim, o parágrafo que lemos é muito mais filosófico que científico e teológico. Qual parágrafo, Michel? O grande parágrafo, as páginas que lemos, Sim. ele aborda o ponto ômega como superpersonalização da união das consciências no amor. Uhum. Então, isso não é necessário falar de Deus ainda para compreender isso. Bem, eu vou dar a palavra ao Belarmino, que certamente quer comentar alguma coisa do que o Michel disse. Não, aquilo que o Michel diz é uma coisa transcendente e a ciência não tem nada a ver com isso. Mas, de qualquer maneira, para mim o que me parece é que na altura em que foi escrito, na altura em que o Teilhard de Chardin produziu a sua obra, a sua interessantíssima obra, numa vivência e numa vida interessantíssima, como cientista também, eu acho sim que o ponto ômega, para uma pessoa como o Teilhard de Chardin, com todas as suas características, as suas diferentes culturas nele próprio, o ponto ômega é apenas o receio de que o universo não tenha um sentido. E, portanto, ele tenta, com o conceito do ponto ômega, dar uma direção e um objetivo e um sentido a todo o universo e a toda a evolução. É isso que eu acho. E é muito curioso que a interpretação moderna da ciência põe esse problema. Se a complexidade e as características do nosso universo, daquilo que nós vemos a evoluir, nós vemos hoje o universo a evoluir, se isto tem algum sentido. E eu acho muito poético e muito interessante que, pelo menos uma vez na vida, e não foi uma, foi sempre, apareça alguém a dizer que sim, isto tem um sentido, e para Chardin isso chama-se o ponto ômega. Sem demonstração, claro. É o princípio da finalidade. Sim, sim, é um princípio de finalidade. Sim. Aqui o nosso autor
fala bastante do ponto ômega, de facto, e vamos lá ver se eu encontro aqui uma frase que de alguma maneira, vá ao encontro do que foi agora dito. Por exemplo, em ômega realiza-se uma comunhão de amor. E para isso, o ômega deve ter, de uma maneira eminente, todas as qualidades de uma pessoa. Escreve Teilhard: o termo último divino de convergência universal deve possuir eminentemente a qualidade de pessoa, sem o que seria inferior aos elementos que domina. Talvez valha a pena recordar que o ponto ômega para Teilhard tem duas faces, ou dois momentos, digamos assim. Recordando o fenómeno humano, nós começamos a perceber que ele fala de ponto ômega muito antes de abordar qualquer tema de transcendência metafísico. Ele, ainda quando ele propõe discutir apenas os fenómenos, ele já fala de ponto ômega, no sentido em que ele entende que deve postular um ponto culminante de toda a evolução de que ele faz uma leitura de sentido convergente. Portanto, se tudo vai convergindo para um determinado ponto, há um ponto de último, portanto, de finalização do processo evolutivo. Quando ele, ainda dentro do livro da obra Fenómeno Humano, acrescenta no final um epílogo a que chamou Fenómeno Cristão, aí ele faz a leitura, digamos, ele faz a interpretação do crente, que diz assim: este ponto ômega, para que tudo converge, é o Cristo universal. E porquê é que ele diz isto? Ele vai buscar a ideia do Cristo universal a São Paulo, a vários momentos da obra de São Paulo, mas especificamente, como o Padre Vasco nos recordou outro dia, quando ele diz: tudo foi criado para ele, com ele, por ele, etc, etc. Ele estava desde sempre com a criação. A criação estava-se a fazer desde sempre, Cristo já estava. Portanto, para ele, a pessoa de Cristo é o Deus Criador, que é o Alfa e o Ômega, como também diz a Escritura. Acho que o Alfa e o Ômega aparece no Apocalipse, mas a ideia, ele cita muito São João também. Portanto, Ômega será o ponto culminante desta realidade de um Deus Criador, um Cristo que está desde sempre na criação e que está no começo e está no fim. Embora não haja dois momentos, nem haja tempo nisto, há uma presença de Cristo no processo criativo e na criação em permanência, que pressupõe o processo evolutivo, e Cristo coincide, portanto, no ponto extremo da criação, que ele, como no aspecto físico, entende ser um ponto culminante, no aspecto de fé é o Cristo culminante de todo o processo. Portanto, é a leitura que o Teilhard faz. E ele, diz o Bellarmino, que é uma interpretação poética. Eu diria que é mais que poética, é, digamos, por assim dizer,
arrumar de ideias que o Teilhard faz. O Teilhard conhece as Escrituras, conhece a revelação, tinha uma leitura tradicional, que inclusivamente passava por um Cristo sofredor, para expiador do pecado original, que o Teilhard rejeita in limine essa qualidade. Nisso aproxima-se dos teólogos franciscanos, como o padre Fasco ainda outro dia nos falou. Os teólogos franciscanos defendem, desde a Idade Média, que Cristo não encarnou por causa de um pecado, para expiar um pecado ou para apagar um pecado, mas encarnou por amor, porque Cristo tinha necessariamente que encarnar para marcar a sua presença na união divina com a humanidade, como ser naturalmente capaz dessa união mística, não é? Portanto, não é a convicção de Teilhard é que há que fazer uma releitura desta revelação, e para ele arrumou as ideias de acordo com a sua observação fenomenológica, e deu-lhe, digamos que arrumou o sentido da revelação que ele conhecia de uma maneira, para ele e para muita gente que o lê e que acha que ele tem razão, de uma maneira coerente. E, portanto, nós podemos olhar para Cristo como sendo a encarnação de Deus na sua criação, eminentemente através da humanidade. E agora aqui vou fazer um pequeno desvio para dar o meu parecer àquilo que disse há bocado o Bellarmino. Nesta humanidade, ou em qualquer humanidade que possa existir, porque eu sou dos que acredito que pode haver muitas humanidades por esse espaço fora. Como sabem, isto é muito polémico. Aos que acreditam que as condições que existiram e que deram origem à vida na Terra são irrepetíveis, há outros que acham que não são, e que precisamente os mesmos fenómenos darão origem aos mesmos efeitos quando se conjugarem da mesma maneira que se conjugaram na Terra. Pronto, e com isto me calo, porque deve haver mais gente a querer falar. Podia fazer uma pergunta, sem comentar. Quando se fala de pessoas que se amam, há uma corrente que passa. Quando se fala de quem, Michel, não consegui ouvir. Quando há um grupo em que todas as pessoas têm amizade profunda, digamos, uma forma profunda de amor reciprocamente. Sim. Então, o amor é pessoal, relativamente a cada um, mas a união deles é uma pessoa, ou é o que faz a união das pessoas. Mas, em geral, para nós, nesta Terra, o que faz a união das pessoas não é uma pessoa. Isto é, a união é pessoal, mas mutatis mutandis, no ponto ômega, estaremos todos numa união extraordinária, que é evidentemente personalizada, pessoalizada, mas não, será que ela é uma pessoa? Michel é que é o filósofo. Responda à sua pergunta. Não sei, francamente. Olha, relativamente ao ponto ômega que está agora a citar no sentido de parousia, talvez nós pudéssemos recordar o que o padre Vasco outro dia leu a partir do glossário do Donadieu. Ultra-humano, fase evolutiva da humanidade,
estimulada pela correflexão, globalizada e unanimizada, potenciando um estado superior de pensamento e de liberdade em que ela escapará ao espaço-tempo. Será esse o instante da parousia. E depois vamos ver parousia. Fim do mundo fenomenal, em que o ponto ômega, centro natural de convergência humana, e o Cristo ômega, motor sobrenatural do mundo e verbo eterno, coincidirão e se revelarão como constituindo apenas um. Portanto, por aqui passa realmente a questão do amor. Quer dizer, o amor, nós somos humanos e sabemos o que é o amor. E sabemos o que é o desamor, não é? Por antítese. Portanto, para além do amor seletivo, o amor conjugal ou paraconjugal, que tem um caráter diferente do amor, e o nosso Papa Bento XVI explorou muito essas ideias. Portanto, o amor que não é eros é um amor que nós podemos e devemos talvez cultivar nas nossas relações com os outros, mesmo quando não somos especialmente atraídos para as outras pessoas, porque sentimos, ou porque sentimos a obrigação, se assim se pode dizer, de reconhecer nos outros pessoas queridas por Deus como nós queremos ser queridos por Deus, e, portanto, se essas pessoas são objeto de um amor de Deus, nós não podemos negar-lhe essa dádiva. Não sei, Michel, o amor, falar de amor é muito complicado, não é? Sim. O nosso amigo, bom amigo que já faleceu, Jorge Biscaia, que foi o fundador da bioética em Portugal, dizia às vezes que quando há um amor conjugal saudável, então as duas pessoas formam só uma pessoa conjugal. E então, para nós foi um pouco especial, porque a gente pensa, está bem, uma pessoa conjugal, mas somos duas pessoas. Mas, mutatis mutandis, estou a ver que eu tenho o texto em francês aqui, Teilhard diz, 2 páginas antes do fim do nosso texto de estudo, ele diz, em ômega há mesmo uma sobrepersonalização dos humanos. Em ômega realiza-se uma comunhão de amor. É por isso que ômega deve ter, de maneira eminente, todas as qualidades de uma pessoa. Foi o que eu li há bocado, Michel. Foi o que eu li em português. Mas comecei a ler e isso significa que para ter a transpersonalização, graças ao amor, forma uma unidade pessoal diferente. Será que estão de acordo com isso? Não sei, não vou responder eu, talvez alguém. O Frederico quer responder, Frederico. Não tem Está som. sem som, está sem som, Frederico. Ainda há bocado falei no Darwin, agora vou falar no Churchill. Diz-se que o Churchill um dia levou alguém, um jovem, acabado de ser eleito ao Parlamento, e lhe terá dito, ali do outro lado, na oposição, estão os nossos adversários. Aqui, ao nosso lado, estão os nossos inimigos. Portanto, também me lembro já agora da história do Cardeal Cerejeira, enquanto lhe diziam, isto é uma família muito unida, gostam muito uns dos outros. Ele perguntava sempre, ainda não fizeram partilhas, pois não? Portanto, esta questão da unidade do amor é muito complicado em qualquer grupo,
incluindo na Igreja. Todos nós sabemos que, quer dizer, as situações muito conflituais que existem dentro da Igreja, existem nas nossas famílias, existem nos nossos estados, governos, seja o que for. Portanto, isto o amor é muito ambivalente e tem muito a ver com cada um querer ou não querer as mesmas coisas que o outro. Portanto, quando dois irmãos querem a mesma coisa, tornam-se inimigos. Portanto, e os casais às vezes também acontece o mesmo. Eu voltando um pouco à questão do ponto ômega e da união pelo amor, gostaria de refletir sobre a noção de cristogênese que o Teilhard introduz na sua ótica, na sua reflexão geral sobre o processo, digamos, evolutivo até do cristianismo. A cristogênese é, no fundo, uma união progressiva da humanidade, na medida em que vá, precisamente pelo amor e pela adesão a Cristo, criando o corpo místico de Cristo. E, portanto, que é a Igreja, como nós sabemos por definição. Portanto, no fundo, o que está em processo, ao fim e ao cabo, é o caminhar de uma humanidade que se vai integrando, que se vai aproximando de Deus, que se vai integrando no Deus encarnado, que é Cristo, e que vai formando um corpo imenso de pessoas, de seres humanos, que, pelo amor, se encontram em Cristo. Quer dizer, o amor não é uma categoria pessoal isolada do contacto com os outros, evidentemente. Esse amor exerce ao longo da vida, deve exercer-se, e nós só nos integramos. Esta é a ideia, penso eu, que se pode ler de Teilhard. Nós só nos integramos no corpo místico de Cristo e, portanto, só formamos a dita cristogênese, que é a geração do corpo de Cristo, na medida em que, pelo amor, cheguemos lá. De outra maneira, não criamos, não fazemos cristogênese. Esta é uma leitura possível da questão do amor e do ponto ômega, e da parousia e do Cristo universal. Excelente resposta. Excelente resposta. Obrigado. Olha, nós temos ainda mais 5 ou 10 minutos para conversarmos. Falaram poucas pessoas, embora tivessem falado muito bem, mas exceto eu, mas vejo aqui tanta gente interessada que eu gostava de ouvir mais participantes. Não sei, não se acanhem, porque isto aqui, o direito à palavra é total e geral. Então, ninguém se entusiasma? Não sei. A questão do espírito, que está muito candente aqui, e já esteve na última reunião, eu volto a lembrar, teremos que abordá-la quando, na próxima reunião, o Padre Vasco estiver connosco, e ele prometeu que fazia isso. Portanto, quer as questões levantadas pela Maria da Glória, pelo Michel, e de certa maneira também pelo Belarmino, acho eu, poderão ser abordadas novamente quando estivermos com o Padre Vasco, para ele nos enfim, ajudar a perceber melhor essas questões da Santíssima Trindade e do Espírito,
como integrando a Santíssima Trindade. Belarmino pediu ainda a palavra, faz favor. Eu pedi a palavra porque ninguém mais se adiantou, mas nas suas últimas palavras, o António, com toda esta teoria do caminho e da parúzia e da cristologia, qual é a sua previsão? Vai ser fácil encontrar o sucessor de Francisco? Isso agora, isso é uma rasteira que agora me passou. O amor vai nos garantir uma convergência ômega na Oh, escolha do sucessor de Francisco? olha, Depende, eu vou-lhe responder off the records. Eu cada vez acredito menos que o Espírito Santo esteja a assistir muito os conclaves. Muito embora tenha sido o exemplo do Papa Francisco, me retire razão. Portanto, ele aí deve ter atuado bem. Eu Olha, acho, eu fico muito perturbado com isso, mas o que acabou de dizer. o Espírito Santo faz o que pode com o que tem. exato. Mas eu E tenho esperança. Eu acho que perante isso só se pode Se eu ter. já não acreditar no Espírito Santo, não acredito em mais nada. Olha, eu como já sou muito velho, já vivi vários papas e tive a felicidade de, na minha vida, ter tido a alegria de ter como Papa o João 23 e agora o Papa Francisco. Se um Papa, um Papa bom, porque foi assim que ficou chamado o João 23, O e avô este do século, o avô do século. podemos chamar o Papa ótimo, se eh, se um Papa assim só aparece de 60 em 60 anos, olhe, paciência, mas a Igreja tem muitos anos, muitos séculos ainda para viver, não é? Eu tenho medo que o próximo Papa seja americano. Deus, nunca, Deus nos nunca vai livre, Deus ser. nos livre. A não ser que seja dos bairros pobres de Nova Iorque, aí talvez, talvez. Eu acho que o próximo Papa é americano. Não vai ser. Ele é americano porque Não, tem. não, 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 não. Ele é argentino, não, não. Eu estou a dizer dos outros. Ah, Eu não acho que sei, não o sei, próximo Papa vai ser dos outros. não sei. Olha, É já só o que faltava. Vai eu, depender, eu vai espero. depender da quantidade de cardeais que estão na linha do Papa Francisco. É por isso que gostaria que o Papa Francisco fizesse mais consistórios para que o futuro conclave tenha 2/3 de maioria de cardeais da linha do Papa Francisco. Mas há São muitos cardeais americanos. americanos, cuidado. Há muitos cardeais americanos. Pois é, não Pois sei. é. Temos que ter Mas esperança. eu não sei, por acaso eu já pus este problema. Eu não sei se seria católico, se de facto o catolicismo fosse comandado por um Papa ou por uma influência oriental. Não sei. Não, Olha, isso, Eu sou um a mim não, católico ocidental. não me faria diferença nenhuma. Não faria olha, diferença. o Se eu terceiro. tivesse, Se eu, se eu tivesse um Papa e um consistório com maioria, digamos, sei lá, vietnamita e onde os portugueses andaram e tailandesa, e Indonésia, eu não sei se seria católico. Não, não, Pois, não não sei pode se haver atingimos tanto o mesmo preconceito. ponto ômega. Se calhar não atingimos o mesmo ponto ômega. diz Eu não sei se Teresa, percebemos Teresa, estavas a indonésios. ter alguma coisa. Não, Eu não sei não, se percebemos indonésios. acho que não pode haver preconceito em relação a isso. O espírito sopra onde quer, não. Isso estamos de acordo, mas se me dizem que já nem no Espírito acreditam, eu fico perturbado. Não, eu Eu acredito. espero que o Espírito Santo escolha bem o próximo Eu Papa. disse que era off the Olha, record. Mas E, a e, igreja não, somos nós que fazemos, não é o Papa. havia aí uma Como? certa plaga da minha parte. Não, o Não, Papa está morto. Somos nós que A igreja escolhemos. somos nós que fazemos e não o Papa. Pois, exatamente. pois, é isso mesmo. Exatamente. Então olha, Exatamente. o Papa Francisco está, se calhar, a terminar o pontificado dele com uma ação muito fundadora. Deste sínodo pode ser que saia uma nova orientação para a Igreja e que isso influencie muito
a escolha do próximo Papa. É a minha esperança. É a minha Olha, a minha esperança. esperança é mais simples, é que os padres se casem. Ah, bom, isso também Não, já agora dava jeito, mas eu Muito jeito. ajeita alguns. Eu conheci um que, olha, diziam isso do João 23, que ele ia permitir o casamento dos sacerdotes, e eu conheci um padre que dizia, eu até vendia a minha lambreta. Isto é verdade. Eu não pormenorizo tanto Não, não é um em pormenor. relação Um ao padre que me é saciado e apresentado. satisfeito não é um pormenor. Olha, Não sei, acho que é capaz de ser. Não é um pormenor, não. Capaz de ser. o neto do Alexandre Borgia, o famoso Papa do fim do século XV, foi o Francisco Borgia, que foi o terceiro general dos padres jesuítas e canonizado. Então, estão a ver, Pois, há um Papa mau, sucedeu não, deu origem a santos. Papa bom. Não, vamos ver, eu vamos não ver. consigo pormenorizar as minhas expectativas a esse ponto. Pois. Eu acho que para mim a única coisa a fazer é esperar e fazermos alguma coisa para que o bem aconteça, não é? Porque estando na linha do Papa Francisco, olha, ele deu-nos agora esta nova. Ah, Louvado Deus. Não sei se está para ler, porque isto aí está a sair ao contrário, se não me engano. Por Mas, acaso, Não estava bem. Francisco foi um Papa que me reconciliou com o catolicismo, no sentido em que Cristo queria seguidores e não queria sacerdotes, não é? pois, E Francisco realmente é nessa ideia. Ele quer olha, pessoas, é cristãos, não é? eu melhor. E não quer sacerdotes, não quer a hierarquia egípcia, não é? Dos pois, filmes do Cecil B. DeMille. Não, não, o que ele quer é seguidores, não é, olhem, não é eu Olha, padre. gostava, o eu melhor, gostava de melhor, vos- melhor é dedicar-nos aos bilros. E os bilros, pois. olhem, É o que sobra, Significamos não é? essas É o que pequenas sobra. coisas. É o que O sobra. espírito vai a soprando. Laudate É Deum, o que sobra. São os bilros. termina, E o desculpem, eu. Portanto, boa noite. A Laudate Deum termina com uma frase que tem bastante que ver com o que nós falamos hoje. Diz assim o Papa no último parágrafo. Laudate Deum é o título desta carta porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Portanto, não podemos tomar o lugar de Deus. Daí os bilros. Muito Hã? bem. Mas, Mas, Sério, estou a falar António, sério. mas Diz para Lourdes. isso é Eu, preciso. eu hoje, a minha oração da manhã, meditei sobre isso, a sério. Estou a falar. Bilros. Não, não é bilros, eu estou a falar bilros como metáfora. Nas Pois, pequenas coisas, a sim. pessoa assume bem o seu lugar, no contraponto que há com o Deus, com a criação, com tudo. E só nas pequenas coisas é que nós conseguimos localizar-nos bem. E depois, a partir daí, lá entrará outro espírito que nos sopra. Isto é o que eu penso. Olha, eu concordo consigo, dou-lhe os meus Oh, oh, parabéns. Não veja oh, televisão, não veja olha, sobretudo, não Não veja espera lá, vais, televisão. não vais. Apague, espera apague lá a que televisão. a Lourdes estava a pedir a palavra, não estavas? Estava. Eu ia dizer que essa frase com que o Papa Francisco termina a carta tem muito a ver com a curtíssimo texto que a precede. Ele faz um texto impressionantemente baseado em afirmações científicas sobre os perigos que a humanidade está a correr, acabando mesmo na tentação do, do, do homem que se supera a si mesmo através das provas. Transhumano. O transhumano
Do O transhumano. transhumano, que não tem nada a ver com o transhumano do Teilhard. Não, o Teilhard fala em ultra-humano. Hã? O Teilhard fala em ultra-humano. Sim, mas o termo é ultrapassar-se a si próprio, só Sim. que aquilo que o Papa Francisco, neste texto magnífico, descreve é toda a loucura que conduz o mundo atualmente, o desenfreio da poluição, o predomínio da riqueza, o poder dos países ricos sobre os países pobres, a morte da natureza, os gemidos da natureza, e termina mesmo com a tentação do transhumanismo. E é por isso que ele diz: o maior inimigo do homem é quando ele se pretende substituir a Deus. Passa das Mas 10h30. é um texto indispensável, Uhum. é muito mais sintético que a Laudato Si, mas contém, vamos lá, é uma retirada dos aspectos científicos e depois termina com os aspectos espirituais num curto último capítulo que é belíssimo. Uhum. Vale a pena ler. Minhas amigas. Já agora fazer publicidade, brevemente, eu agora não tenho aqui a data, muito brevemente, o filósofo Viriato Sormanho Marques vai fazer uma conferência na Universidade de Lisboa sobre o Antropoceno, em que vai tocar de uma forma política integrada todas estas questões. Onde é que ele vai Aquilo fazer que a Lourdes falou. Pronto. De maneira Onde é que que ele vai estiver fazer a interessado, conferência? na Universidade de Lisboa, na reitoria da Universidade de Lisboa, mas eu agora não tenho aqui a data, não encontrei. Mas é para a semana, julgo que é para a semana. Só E para terminar, é muito interessante. eu penso que esta carta do Papa vai ser motivo para os seus inimigos dizerem que ele está a fazer política e política dura, meter-se na economia onde não tem nada que se meter, etc, etc. Porque é uma carta política no sentido mais nobre de política. Uhum. Bom, amigas e amigos, até ao dia 3 de novembro, se Deus Desculpe, quiser. já agora, e é a política a sério que a gente precisa mesmo. Muito obrigado. É dessa política que se precisa. Exato. Sabemos. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado pela vossa participação. Com licença, vou fechar. Ok.